Você tá brincando? Você tá brincando. Mas quanto mais gritar nessa casa? Vocês estão achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Fala pessoal, bem-vindos à casa da mãe Joana. Estamos aqui direto da minha academia. Já treinei e eu queria conversar com vocês sobre um tema que é bem polêmico, né? Outro dia eu fiz um post, né, sobre a mulher sábia e a tola e eu vi que gerou um pouco de controvérsia porque eu vi que algumas feministas entraram e começaram a comentar. Então, a gente sabe, né? Eu fiquei lendo, estudando sobre feminismo. E aí eu cheguei a uma conclusão que, na verdade, o feminismo ele foi um movimento protagonizado por mulheres, a priori, que lutavam e reivindicavam igualdades, né, de direitos civis, direitos sociais, políticos. Né? E eu creio que a sua atuação, na verdade, nunca foi ser sexista, né, com o intuito de impor uma certa superioridade ou discriminação perante os homens. Mas sim, o intuito do movimento, né, da primeira onda do movimento, foi com o intuito de as mulheres terem os mesmos direitos civis, né, que os homens. E aí, vendo pela ótica cristã, o fato de Deus ter nos criado como imagem e semelhança dele, gente, eu creio que ele jamais, em momento algum, pensou em inferiorizar as mulheres. Né? Quando a gente vai lá em Gênesis, no primeiro capítulo, a gente vê que Deus criou o homem à sua imagem. Aí fala que a sua imagem, né, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. E Deus nunca teve o intuito de inferiorizar as mulheres, né? A gente vê na Bíblia mulheres que estavam diretamente ativas no ministério de Jesus. A gente pode citar aqui Maria Madalena, que se arrependeu dos pecados, foi perdoada por Jesus e aí seguiu ele em todos os momentos. A gente vê mulheres como Joana, Susana, Marta, Maria, que estavam ali ativamente, né, no ministério de Jesus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós vemos Débora, que era uma juíza e uma profetisa, Esther, que era esposa do rei, mulheres que foram colocadas em posições de destaque perante uma sociedade, mas nunca perderam a sua feminilidade e a sua humildade perante a Deus. Então eu entendo que o fato, né, de muitas mulheres, né, naquela época, a gente está falando do final dos anos do século XVIII, aí início do século XIX, o fato das mulheres não terem o direito de ter educação, de poder votar, né, de terem salários com condições igualitárias aos homens. Isso fez com que aquelas mulheres se tornassem inferiorizadas, marginalizadas perante uma sociedade. E eu sei, gente, que esse tão polêmico, né, feminismo existe já há anos e tem aí diversas ondas e vertentes. Mas o que na verdade, a princípio, a ideia era de humanizar, né, de atingir uma igualdade saudável entre homens e mulheres, né, passou aí com essas outras vertentes, essas outras ondas, né, desse feminismo, eles vieram com uma ideia de, essas ondas, essas diversas vertentes vieram aí agora com o intuito de ter uma competitividade doentia, onde a mulher, ela não quer simplesmente ser respeitada, ela quer rebaixar o homem, ao ponto de dizer que as mulheres não precisam mais dos homens para gerar uma vida, para constituir família, para criar filhos, né? Hoje esse movimento, eu acho que ele não deveria nem mais ser chamado de feminismo. Ele deveria ser chamado de femismo,
né? Porque a gente vê mulheres simplesmente lutando, não por direitos iguais, mas a gente vê mulheres com comportamento, né, com posicionamento, onde elas colocam o sexo feminino em superioridade ao sexo masculino. Quer dizer, tudo que nós mulheres sofremos no passado, agora essa onda, essa vertente do feminismo está fazendo com que os homens sofram aquilo que a gente sofreu, né? Volto aqui, tá? Tudo na história. A primeira vertente foi com um intuito bom, mas como o diabo não cria nada e ele vem com sofismas, né, distorcendo a verdade, ele conseguiu aí achar uma brecha nesse movimento e começou a implantar na mente de mulheres que o fato delas terem os mesmos direitos que os homens não era suficiente. Ou seja, gente, o diabo conseguiu impor e fazer com que as mulheres, não estou generalizando, tá? Mas as mulheres que aderiram a esse movimento, nessa quarta onda, nessa quarta vertente que a gente encontra, ele conseguiu, né, fazer com que essas mulheres pensassem que elas eram, sim, melhores do que qualquer homem, podendo, assim, decidir o que fariam, da maneira que fariam, independente de ser ou não a vontade de Deus. Aliás, gente, muitas mulheres já nem sabem quem Deus é. Sabe por quê? Porque elas viraram seus próprios deuses. Elas se acham Deus. Elas não conhecem mais Deus. Elas acham que elas são capazes de fazer tudo, independente se é a vontade ou não de Deus. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não concordo com o feminismo ou com esse feminismo, né? Mas eu entendo que ainda temos muito, muito que lutar perante essa sociedade corrompida, né? E eu creio que a gente, né, nós juntas, a gente pode, assim, com toda a nossa feminilidade, combater o machismo, combater violências físicas, mentais, né, que muitas mulheres enfrentam. A gente pode, sim, combater essa discrepância salarial que ainda existe, gente. Esse assédio, esse abuso físico, o preconceito, a desigualdade, a discriminação que ainda, por incrível que pareça, existe no mercado de trabalho, né? Com o apoio de Deus e sempre, sempre, mulheres, baseadas nos princípios cristãos, a gente pode começar em um movimento feminino com muita sabedoria divina, né? Para que a gente se una e para que a gente possa vencer todas essas atrocidades que ainda acontecem, né, com diversas mulheres em pleno século XXI. Né? A gente acha que, a gente sabe que a tecnologia, nessa modernidade, está tão avançada, mas a gente vê aí tanta discrepância ainda, né? Eu queria te lembrar, para você nunca, nunca se esquecer que você não é feminista. Você é feminina. Você é menina dos olhos de Deus. Você foi criada para ser luz e sal dessa terra, minha amiga. Então, olha, lute com amor, converse sempre com respeito, reivindique sim os seus direitos, mas jamais esqueça dos seus deveres como filha de Deus, tá bom? A gente está junto nessa batalha, tá? Nunca se esquecendo da sua feminilidade. E se alguém te perguntar, você é feminista? Você fala, não, eu sou feminina. Um beijo, minha amiga, e até o nosso próximo vídeo.